Vamos viajar de volta no tempo agora. Isso costumava ser difícil. Passamos pela Idade Média, a primeira civilização humana, os antigos ancestrais dos primeiros humanos, os dinossauros, os primeiros animais terrestres, as antigas criaturas marinhas e assim por diante até o início de todos os tempos. E aí está, esta nebulosa é o nosso sistema solar. Agora, ela é apenas uma nuvem de poeira multicolorida girando, feita dos gases hidrogênio e hélio. Essa nuvem começou a encolher e se tornar mais densa. Existe uma teoria de que houve explosões de supernovas perto da nossa nebulosa. As ondas de choque a pressionaram de diferentes lados até que o centro dela ficou muito pesado. O enorme peso a pressionou e as reações nucleares em cadeia começaram bem ali. Esse centro aqueceu a nuvem e a fez brilhar. Logo, ela se transformou em uma esfera densa e foi assim que nosso Sol nasceu. Isso aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Nesse momento, nosso planeta ainda não existe. Há apenas um disco de poeira e detritos espaciais orbitando o jovem Sol. Esses pedaços estão se fundindo gradualmente e ficando cada vez mais pesados. Vamos olhar para o centro desse monte de asteroides. O peso total dos detritos comprime tanto a região central que o núcleo metálico denso está se formando ali. A enorme pressão aquece o núcleo e a temperatura no centro da jovem Terra chega a quase 6.000 graus. E é um núcleo líquido ao redor do sólido. Ele forma o campo magnético do nosso planeta. Agora, quando a radiação do Sol e do vento solar atinge a Terra, colide com um escudo na forma de nosso campo magnético. Até agora, nosso planeta está queimando e parece mais uma bola de lava. Mas ele começa a esfriar, formando uma crosta sólida. Neste ponto, outro protoplaneta aparece no horizonte. Parece mais um asteroide, do tamanho de Marte. E esse enorme pedaço de detritos voa na nossa direção, atingindo a jovem Terra em um ângulo que arranca uma parte dela. Os próprios detritos se partem em vários pedaços e vão parar na nossa órbita. Depois de um tempo, todos eles se juntam para formar a Lua. Como resultado dessa colisão, a Terra começa a girar muito rápido. Um dia agora dura cerca de 5 horas, em vez das 24 habituais. Mas a Lua é pesada o suficiente para desacelerar essa rotação com a gravidade. Agora a Terra não parece um lugar acolhedor. As forças lunares gravitacionais estão penetrando profundamente nela e causando mais atividade vulcânica. Além disso, meteoritos caem constantemente aqui, provocando explosões frequentes na superfície. Ai! O gás que sai dos vulcões forma nossa atmosfera. O gelo que foi trazido para cá em meteoritos evapora. O vapor sobe e se transforma em chuva. Essa água cai na superfície, resfriando a lava quente e formando os primeiros lagos e rios. Por várias centenas de milhões de anos, a Terra se assemelhou à superfície de Vênus. Era um lugar sem vida, com um monte de vulcões, chuvas ácidas e sem oxigênio para respirar. O Sol não era tão brilhante quanto agora. Além disso, os raios solares mal podiam passar por toneladas de poeira vulcânica na atmosfera. Mas cerca de 3,7 bilhões de anos atrás, a primeira vida apareceu aqui na forma de organismos unicelulares que não precisavam de oxigênio. Eles surgiram nas partes rasas e quentes do oceano perto da costa. Essas bactérias reinaram por quase 2 bilhões de anos, ao longo da era arqueozoica, e deixaram estromatólitos, que são pilares de pedra no fundo de águas mornas rasas. Eles são um produto de organismos simples e bactérias, que evoluíram até aprenderem a fotossíntese. As bactérias começaram a produzir oxigênio absorvendo a energia da luz solar. A princípio, ele era gasto na oxidação de rochas, mas depois o excesso dele começou a encher a atmosfera. Além disso, nessa época, surgiram as primeiras algas, que também produziam oxigênio. Essa passagem foi chamada de Grande Evento de Oxigenação, que fez com que quase todos os organismos vivos desaparecessem da face da Terra. Para os simples, o oxigênio era tóxico, enquanto as bactérias e micro-organismos remanescentes foram parar no fundo do oceano. Muitos milhões de anos depois, esses restos foram reciclados e, sob a tremenda pressão da água e da crosta terrestre, se transformaram em petróleo. A era arqueozoica terminou com essa catástrofe cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. Ao mesmo tempo, continentes estavam se formando, e mais tarde iriam derivar pelos oceanos do mundo como quebra-cabeças e formariam um supercontinente. Porém, por enquanto, o metano e o dióxido de carbono ainda compunham a maior parte da atmosfera. Eles causaram o efeito estufa e o aumento das temperaturas. Mas o surgimento do oxigênio interrompeu esse fenômeno e a temperatura caiu, o que originou uma era glacial, a chamada glaciação huroniana, que aconteceu entre 2,4 e 2,1 bilhões de anos atrás. Os cientistas especulam que nosso planeta era quase completamente coberto de gelo naquela época, mesmo no calor do Equador. Uma enorme mudança quando você considera que 2 bilhões de anos antes, a Terra era como uma bola de lava.
e agora parecia um bloco de gelo. Durante a glaciação Huroniana, ela era mais parecida com um satélite de Júpiter, Europa. Ali também há uma espessa crosta de gelo, sob a qual há um oceano líquido, aquecido pelo núcleo. A evolução do Sol salvou nosso planeta, que desde o nascimento, há 4,5 bilhões de anos, foi ficando maior e mais quente. Assim, após 300 milhões de anos de uma era glacial, ele começou a aquecer. Mas quase toda a vida foi exterminada, e a evolução teve que começar tudo de novo. Cerca de 1 bilhão de anos atrás, todos os continentes foram reunidos em um supercontinente hipotético, Rodinia, e todos os oceanos formaram o gigante Liróvia. 750 milhões de anos atrás, esse continente se separou e enormes pedaços de terra começaram a flutuar pelo planeta. Plantas complexas e micro-organismos multicelulares apareceram justamente nessa época. Algas, esponjas e fungos não eram os únicos habitantes do oceano. Esta é a Spridina, uma espécie de verme do tamanho de um dedo humano. Temos restos desse animal com pelo menos cerca de 550 milhões de anos. Há 541 milhões de anos, começou o Éon Fanerozoico, que teve como principal evento a explosão cambriana. A vida começou a prosperar e surgiu uma grande variedade de organismos vivos. Moluscos e equinodermos, como estrelas do mar e ouriços do mar, apareceram. Os organismos vivos evoluíram, tendo não apenas um esqueleto interno, mas também um externo, como as trilobitas. Algumas dessas criaturas atingiram quase 1 metro de comprimento. Suas conchas protetoras sugerem que havia predadores nos oceanos. Uma cadeia alimentar começou a se formar naquela época. No mesmo momento, os continentes à deriva se fundiram novamente. Esse supercontinente, chamado Pannotia, teve uma forma diferente. Mais tarde, esses continentes se separaram novamente e começaram a colidir uns com os outros. Isso levou à formação de cadeias de montanhas. Então, os pedaços de terra se encontraram pela última vez e formaram o supercontinente gigante Pangeia, há cerca de 335 milhões de anos. Aqui, já podemos ver o contorno dos continentes modernos da África, América do Norte e do Sul, Oceania e Eurásia. Uma das maiores criaturas marinhas de todos os tempos, o Dunkleosteus, apareceu. Alguns indivíduos podiam ser tão longos quanto um ônibus escolar, pesar tanto quanto um SUV grande. O solo tinha um clima quente e úmido. Isso estimulou as samambaias e outras plantas a crescer mais rápido. Algumas chegaram à altura de um prédio de 3 andares. E, pela primeira vez na história, alguns animais saíram do oceano e foram para as terras, como Euginerpeton e Euichthyostega. De qualquer forma, a princípio, eles viveram apenas no litoral, pois a pele não era adaptada à luz solar constante. Além disso, tinham problemas respiratórios. Os primeiros animais em terra tinham brânquias e pulmões, embora esses fossem subdesenvolvidos, então eles tinham que voltar para a água. Milhões de anos depois, evoluíram para anfíbios mais avançados. Embora não fossem maiores que lagartos comuns, já podiam viver plenamente em terra. Mas esse florescimento da vida terminou em uma nova era glacial. As geleiras dos polos se arrastaram lentamente em direção ao Equador. Os animais não estavam preparados para isso, e a maioria deles não sobreviveu a esse evento de extinção. Mas há 290 milhões de anos, a evolução retomou o controle e animais terrestres mais evoluídos começaram a aparecer. Gradualmente, aumentaram de tamanho, se multiplicaram e deram origem a novas espécies como o Scutosaurus e o Gorgonops. Mas esse período também não durou muito. Apenas 40 milhões de anos depois, como resultado de eventos desconhecidos, 95% de todos os organismos vivos na Terra deixaram de existir. Isso pode ter sido causado por um meteorito gigante ou pelo aumento da atividade vulcânica. Além disso, uma hipótese diz que poderia ter sido a liberação de metano do fundo do oceano. A Era Mesozoica começou após essa extinção. Foi aqui que os dinossauros como os conhecemos apareceram e iniciaram uma nova página na história. Veja só, a Terra aumenta 40 mil toneladas de massa a cada ano. Mais e mais pessoas nascendo, novos edifícios e estruturas. Você pode pensar que é alguma coisa que adiciona massa, mas não, uma vez que tudo isso é feito a partir de matéria já existente na Terra. Na verdade, é de poeira que cai do espaço no nosso planeta. Essa poeira consiste em detritos vindos do nosso sistema solar, como corpos espaciais que nunca conseguiram formar um planeta, ou asteroides e meteoros que se desfizeram pelo caminho e agora vagam por aí. Nosso planeta está ali, como um aspirador de pó gigante que puxa todas as partículas de poeira movidas pela gravidade. Então sim, a Terra ganha peso, mas alguns cálculos também dizem que o planeta todo, incluindo a atmosfera e o mar, está perdendo cerca de 50 mil toneladas da sua massa anualmente.
Existem gases como hidrogênio e hélio na atmosfera do nosso planeta, mas eles são tão leves que a gravidade não consegue retê-los. Portanto, grandes quantidades desses gases escapam do nosso planeta a cada ano. 3 quilos de hidrogênio a cada segundo. Parece muito, mas como a Terra é super pesada, levaria trilhões de anos para todo o hidrogênio escapar da sua atmosfera. Além disso, o núcleo do planeta é como uma espécie de grande reator nuclear. Ele funciona o tempo todo, então gradualmente perde energia, o que significa que está perdendo massa também. Nosso planeta não é uma esfera perfeita, ele é um pouco achatado. À medida que gira, a gravidade é direcionada para o centro da Terra, enquanto uma força centrífuga vai para fora. A Terra tem um eixo inclinado, então a força centrífuga não se opõe exatamente à gravidade. Além disso, a gravidade empurra essas massas extras de terra e água para cima na direção do Equador, formando mais volume ali. A Terra também tem uma circunferência de 40.075 quilômetros. Você pesa mais estando em um dos polos do que no Equador. Embora para emagrecer, Plutão seria a melhor opção. Uma pessoa de 68 quilos pesaria cerca de 5 quilos lá. Evite Júpiter, a mesma pessoa pesaria mais de 160 quilos lá. Nosso planeta é todo verde e azul agora, mas é provável que ele fosse roxo. Os cientistas acreditam que micróbios antigos podem ter usado alguma outra molécula para aproveitar a luz do sol em vez da clorofila, que dá às plantas sua cor verde. Essa molécula possivelmente coloria os organismos vivos com uma tonalidade mais violeta. A Terra é elétrica. Apenas um raio pode aquecer o ar a mais de 27.760 graus Celsius, o que faz com que o ar se expanda rapidamente. Esse mesmo ar inflado cria uma onda de choque que conhecemos como trovão. 6.000 relâmpagos surgem em todo o planeta a cada minuto, e o mais longo deles aconteceu no céu do sul do Brasil em 2018, com 700 quilômetros de comprimento. Estudos mais recentes descobriram que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, com mais de 5.200 graus Celsius. O local mais seco que temos é o deserto do Atacama, no Peru e no Chile. O centro do Atacama tem locais onde nunca foi registrada chuva alguma. O lugar mais frio é naturalmente a Antártica, onde as temperaturas no inverno podem cair para 73 graus Celsius negativos. Não, obrigada, eu passo. Esse é também o maior deserto que temos na Terra. Imaginamos desertos como áreas infinitas, arenosas e incrivelmente quentes, mas existem desertos costeiros, subtropicais e polares. Todos eles têm terras devastadas pelo vento e estéreis, o que os torna muito difíceis de serem habitados por animais e plantas. O Oceano Pacífico é a maior bacia oceânica da Terra, que cobre uma área enorme de quase 207 milhões de quilômetros quadrados. O Pacífico contém mais da metade da água disponível no nosso planeta, e ele é tão grande que todos os continentes caberiam nele. A Terra costumava ter 2 luas, ou pelo menos isso é algo em que os cientistas acreditam. A segunda era quase 3 vezes menor do que a que temos hoje, e pode ter orbitado nosso planeta antes de colidir com a maior. Tal colisão pode ser uma explicação de por que os 2 lados da Lua que sobraram não são iguais. E a Luna Motus acontecendo lá? A Lua parece bastante inativa da nossa perspectiva, mas o solo definitivamente treme lá, embora menos do que na Terra. Luna Motus tremem em grandes profundidades, especialmente no meio do caminho entre o centro da Lua e sua superfície. Para chegar à cadeia de montanhas mais extensa, temos que olhar bem para baixo, abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Ela é uma cadeia de vulcões com cerca de 5,5 km de altura acima do fundo do mar e se estende por mais de 65 mil quilômetros. Nós temos um planeta magnífico com mais de 4,5 bilhões de anos, o que o torna 10.000 vezes mais velho que os humanos. Mas não, ele não é o mesmo que no princípio. O terreno em que pisamos é reciclado. A Terra tem seu ciclo. O magma das profundezas do nosso planeta sobe e endurece, virando matéria rochosa. Os movimentos tectônicos trazem a rocha para a superfície, onde ocorre a erosão. Esse é um processo onde o vento, a água ou alguma outra força natural quebram a rocha e a transformam. Esses pequenos pedaços são enterrados, depositados e compactados em rochas sedimentares, como o arenito. Se essas rochas forem enterradas fundo o suficiente, elas serão cozidas e transformadas em magma, e então o ciclo todo se repete novamente. Nos acostumamos a ver lava e cinzas saindo de vulcões, mas alguns deles até produzem seus próprios relâmpagos. Em 2020, o vulcão Taal, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital das Filipinas, Manila, começou a lançar fumaça e cinzas bem alto no ar.
Dentro da sua coluna de cinzas, pequenos fragmentos colidiam e produziam relâmpagos que as pessoas podiam ver se espalhando pelo céu. Lagos podem enlouquecer e explodir também. Nios, Mono-1 e Kivu são 3 lagos que ficam acima de vulcões. Uma vez que há magma sob sua superfície, há dióxido de carbono liberado neles, o que leva a uma camada de gás profunda acima do leito deles. É muito raro, mas o dióxido de carbono pode irromper repentinamente do corpo d'água e formar uma nuvem de gás desagradável, parecido com o que um vulcão faz. 70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mas nós exploramos apenas 5% deles. E cerca de 300 milhões de anos atrás, tínhamos apenas um supercontinente enorme chamado Pangeia, com o enorme oceano Pantalassa. Surpreendentemente, os recifes de corais são as maiores estruturas vivas. Eles consistem em pequenos pólipos de corais, mas juntos formam uma verdadeira comunidade de organismos e uma parte muito importante do ecossistema terrestre. Algumas estruturas de corais podem até ser vistas do espaço. A superfície da Terra não tem uma forma uniforme, o que significa que sua massa também é irregular. Dessa forma, a gravidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Há uma anomalia misteriosa na Baía de Hudson, no Canadá. A gravidade lá é mais baixa do que em outras regiões no entorno dessa área, e os cientistas acreditam que seja por causa do derretimento de geleiras. Durante a última era do gelo, essa região era coberta de gelo, que agora derreteu e desapareceu. Mas o planeta não se recuperou completamente da sobrecarga do gelo. A gravidade sobre qualquer área é proporcional à sua massa. A geleira deixou uma marca que empurrou para o lado uma porção da massa do planeta, que é uma das razões pelas quais a gravidade é mais fraca nessa área. Alguns micro-organismos ficam mais desagradáveis quando estão no espaço, na ausência de gravidade. Estudos mostraram que algumas bactérias, como a salmonela, podem causar danos piores no espaço, pois há algo na falta de gravidade que as torna mais resistentes e altera a atividade delas. Os dias na Terra estão lentamente ficando mais longos. Quando o planeta se formou, os dias duravam cerca de 6 horas e gradualmente foram ficando mais longos. Há 620 milhões de anos, um dia durava 22 horas. Hoje, temos 24 horas, mas isso está aumentando em cerca de 1,7 milissegundo a cada século. Tal fenômeno ocorre por causa da Lua. Ela está desacelerando a rotação do nosso planeta com as marés que ajuda a criar. Quando a Terra está girando, as projeções das marés oceânicas são puxadas um pouco à frente do eixo Lua-Terra. Isso cria um tipo de força que desacelera a rotação do nosso planeta, que é o que faz nossos dias ficarem mais longos, mas muito lentamente. Teremos que seguir nossa programação de 24 horas por muito tempo ainda. O núcleo da Terra certamente parece estar longe de nós, mas a distância não é tão grande assim. 3.000 quilômetros, o que é menor do que a Rota 66 nos Estados Unidos. O terremoto mais forte que já tivemos foi no Chile, com magnitude 9,5. Se um terremoto atingir magnitude 12, pode dividir nosso planeta ao meio. Além disso, quando um terremoto está acontecendo, pode atingir mais de 600 quilômetros abaixo da superfície. E é por isso que as pessoas do outro lado do planeta podem literalmente senti-lo. Nosso planeta tem cerca de 100 milhões de vezes mais vírus individuais do que estrelas do universo. As nuvens não são só aquelas coisas fofas cujas formas às vezes gostamos de ficar observando. Na verdade, elas ajudam a regular a temperatura da Terra. Se pudéssemos retirar todas as gotas de água das nuvens e trazê-las para a superfície, isso cobriria o planeta com uma película líquida tão espessa quanto um fio de cabelo humano. E ainda assim, uma quantidade tão pequena de água faz uma enorme diferença no tempo e no clima. Nosso planeta seria 7 graus Celsius mais quente se não fosse pelas nuvens. Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando.
Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... Bam! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, e então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá duas enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise.
Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite. Um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto o fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 km de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá.